sozinha, causando. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui nessa segunda live da série Papo com Paula, e dessa vez eu convidei a Paloma dos Santos, a Paloma que é uma grande amiga de muitas lutas, né, sociais aí em Cubatão, uma dirigente sindical do Sindilimpeza, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Conservação e Asseio, né, da Baixada Santista, já foi presidente desse sindicato, hoje é diretora. A Paloma também é coordenadora da cidadania do Educafro, do Núcleo Cubatão. É nascida, criada em Cubatão, estudou também no Instituto Federal de Cubatão, né, fez turismo, e hoje está se colocando aí como pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Cubatão, não é isso, Paloma? Esqueci alguma coisa? Que teu currículo é muito grande e tem que guardar de cabeça tudo, não é fácil, mas a gente deixou ele aí escrito, né, para todos que estão nos ouvindo poderem também te conhecer um pouco melhor. Você mora em que bairro, em Cubatão? Moro na Vila Nova. Boa noite. Eu moro aqui na Vila Nova. Isso, tá falando... Finalzinho da Vila Nova. Então, tá ouvindo? Dá para ouvir? Tá muito bom o áudio, tá tudo certo. E aí, de fato, assim, então a gente está falando aqui de Cubatão, né? Foi a forma que a gente encontrou de poder se comunicar um pouco melhor com a sociedade civil de Cubatão, da gente se apresentar, né? Porque eu sou pré-candidata a prefeita, você pré-candidata a vereadora, e nesse contexto em que a gente não pode estar indo às ruas, estar participando muito, né, de reuniões, de movimentos, para não provocar aglomeração, essa é a maneira que a gente tem de fazer esse diálogo com a população, e eu já estou recebendo aqui algum feedback do pessoal dando boa noite para a gente, que está nos assistindo, o Wilson, meu primo, Thalisson, o Jonas, a Nívia bacana, a Nívia é colega lá da prefeitura também. Bom, a gente escolheu um tema, né, para conversar. A ideia é a gente falar durante 1 hora, no máximo, para também não cansar ninguém. E a gente escolheu um tema que é um tema muito presente nas nossas vidas, que a gente tem uma militância juntas, né, eu e a Paloma. Nós iniciamos em Cubatão um projeto que chama Promotoras Legais Populares, que é um curso, né, mais que um curso, né, mas ele, a grosso, para explicar assim de uma forma simples, ele consiste num curso de formação em cidadania para mulheres, exclusivamente para mulheres, para que elas possam ser multiplicadoras, né, dessa informação que elas recebem nas suas comunidades. A gente sabe que as mulheres são muito estruturantes da sua comunidade, então elas são uma referência na sua vizinhança, na sua família, e as mulheres bem informadas, elas podem multiplicar essa informação e evitar muita discriminação, muita violência, né? Não só violência física, mas todo tipo de violência que a gente sofre no nosso dia a dia. Então, escolhemos esse tema e o tema também da discriminação de raça, né? Porque você é uma militante, ativista, né, do movimento negro. E eu queria que como é que você se envolveu com o movimento, tanto o movimento de mulheres quanto o movimento negro e LGBT, né? Você participa dos 3 segmentos, né? Do movimento. Como é que você se envolveu com isso? Então, boa noite para todo mundo que está aí. E eu acho muito legal quando as pessoas perguntam como que eu me envolvi, né? Não só na questão do movimento negro, movimento de mulheres, LGBT, sindical. Foi através da Educafro. A Educafro é um curso pré-vestibular, né, que tem no Brasil inteiro. E há 11 anos atrás eu decidi fazer esse curso porque eu queria cursar uma faculdade, era um sonho cursar uma faculdade. E eu conheci a Educafro, e o engraçado é que, na época, eu era contra as cotas raciais. Eu tinha muita dificuldade, sim.
eu tinha muita dificuldade de me declarar mulher negra perante a sociedade e até para mim mesma. Tinha uma dificuldade assim imensa, muito grande. E foi através da Educafro que eu me reconheci enquanto mulher preta, enquanto Educafro, ela foi assim um marco muito importante na minha vida, que foi através das aulas de cidadania do projeto Educafro e aí, por isso que você continuou à frente desse projeto, né? Hoje, em Cubatão, a gente... Por isso que eu continuei, tô lá. Retomou as atividades, né, no ano passado, do Núcleo Cubatão, não é isso? Está na segunda... Então, a Educafro, ela aqui em Cubatão, ela já existe há 13 anos, ela já tem um tempo já aqui em Cubatão. A gente tinha parado durante um ano por falta de espaço, né? Nós ficamos sem espaço para ministrar as aulas, porque é um projeto assim sem fins lucrativos nenhum. Todos os professores e coordenadores são voluntários. Acho que isso é uma das, assim, da coisa mais essencial mesmo, né, do projeto. E a gente conseguiu retornar esse projeto há 2 anos com pessoas que estão nele há muito tempo, que foram pessoas que foram a minha base lá quando eu entrei, né? Que é o Júlio, o evangelista, o seu Antônio, que é um cara assim maravilhoso, super especial. Que foram seus professores. Hoje, sim. E eu estou na Educafro hoje devolvendo tudo aquilo que aquelas pessoas lá atrás, desde os professores e os coordenadores de lá atrás, fizeram por mim, dedicaram um pouquinho de tempo, chegaram para mim e falaram que eu era uma pessoa importante para a sociedade, que eu precisava acordar, né, para o mundo, porque quando a gente é desinformado, você fica sem voz, a sua voz ela fica silenciada, você não consegue se defender, você não consegue falar e nem defender ninguém. E aquele espaço, ele foi um espaço assim extremamente político. Foi ali que eu descobri a política, não digo a política partidária, mas a política em si. Foi ali na Educafro que eu me apaixonei pela política, e aí eu me tornei uma mulher extremamente revolucionária. Não, realmente esse é um projeto lindo, né? Você me convidou para dar aula ano passado, eu fui lá, dei aula, são 2 turmas, né? Ano passado tinham 2 turmas, e um pessoal assim muito comprometido, são jovens assim, muito comprometidos com a vontade de mudar, né? De transformar suas vidas e a sociedade, né? Eu dei uma aula também nessa disciplina de cidadania, então é uma aula mais assim flexível, que a gente fala sobre temas atuais, e eu lembro que foi muito gostoso, foram 2 aulas maravilhosas que eu pude dar lá. Espero poder voltar esse ano. Eu não sei como é que está isso, as aulas, como é que vocês estão fazendo com essa proibição, né, da presença, né? Da presença. Então, por enquanto as aulas elas estão suspensas, né, até por uma questão de saúde mesmo, e as aulas elas estão sendo ministradas online. É lógico que o aluno ele perde muito, mas os professores eles estão se dedicando ao máximo, né, para tentar passar um pouco do conhecimento, porque o Enem está aí, e o Enem ele é assim hiper, hexa, mega competitivo, e nós que viemos de um ensino público, nós precisamos estar unidos, né? Tentar se ajudar de alguma forma para a gente ocupar os espaços que eu falo são as universidades públicas. Claro. A Educafro, ela tem esse objetivo, né? Colocar mais mulheres, mais pretos e mais jovens dentro da universidade pública. E vocês tiveram muito sucesso, não foram? Vários alunos do projeto do ano passado entraram, né, em universidades públicas. Eu lembro, no final do ano, da divulgação, isso foi super bacana. Então, fica aí também então, a informação aí de utilidade pública, né, para todos que estão nos ouvindo, que em Cubatão a gente tem esse projeto, é um projeto que não conta com apoio, né, da prefeitura. Não. Né, é um projeto da sociedade civil, né? Suprapartidário. Suprapartidário. Quem mantém os projetos é único e exclusivamente os próprios alunos.
desde alimentação, é a gente que faz a comida, os alunos levam, a gente faz, os professores são todos voluntários, e eu acho que é por isso Imagina que se tivesse, né, o apoio do poder público, mais longe isso poderia chegar, um projeto como esse, né? Infelizmente, a gente sente, né, que tem ainda pouco apoio porque cabe ao Estado, na verdade, garantir o acesso, né, de todos à educação. E isso não acontece. Então, a gente tem que contar com iniciativas da sociedade civil, como o Projeto Educafro, como o Projeto das Promotoras Legais Populares. Que também é um projeto de educação, mas de educação para a cidadania. Ele não visa a universidade, mas ele é um curso... que quase abre, né? Que abre a cabeça, principalmente nessa área do direito, né? A gente... Então, também para contar para todo mundo que está nos ouvindo, também nós estamos na segunda turma do projeto das Promotoras Legais Populares. Foram 27 alunas formadas no primeiro ano, mais 20 no segundo ano. E assim, esse ano a gente suspendeu, né, o curso, porque muitas das alunas e das pessoas que se envolveram na coordenação do projeto resolveram se candidatar, né? Eu, você e muitas outras mulheres por diversos partidos políticos, né? De todas as colorações partidárias, isso é muito bacana. E aí a gente achou melhor não manter o curso, porque, como nós somos candidatas, a maioria de nós, isso podia ser visto como uma ação eleitoreira, né? Porque é muito difícil você separar. Depois que a gente se declara, né, pré-candidata, é muito difícil separar. Então, a gente achou melhor suspender esse ano, mas vamos retomar o projeto das promotoras legais no ano que vem, independente do resultado das eleições, com ou sem apoio da administração pública, né, Paloma? Deu uma travada aí na Paloma, eu acho. Não é isso? Às vezes a gente tem esses problemas técnicos, né? Então, quem nos está ouvindo é um problema de conexão, da qualidade da internet, que às vezes não está muito boa. Mas eu vou aproveitando, então até retomar o sinal, né, com a Paloma, que caiu. Vou falar das pessoas que estão aqui, então, nos acompanhando. Ela já deve entrar de novo, tá, gente? Não se preocupem. Né, o Genivaldo, a Marlene Bispo, que é nossa colega também, promotora legal popular. Ó, voltei. Ainda bem. Eu estava contando, eu aproveitei o intervalo para falar quem está aqui nos acompanhando, né? Uhum. Então, a Marlene, nossa colega das promotoras legais, está aqui nos acompanhando, muito obrigada. O Genivaldo está aqui, está até te pedindo, Paloma. Ele falou que sabe que a gente tem um tema definido, que é a discriminação de raça e gênero, nesse contexto da pandemia, mas que ele pede também para você falar sobre o fechamento da Cursan, o que isso significou, tá? Muito. Então, vamos guardar isso para você falar sobre isso. O Ricardo, aqui também com a gente, Souza Rocha, lá de São Bernardo do Campo, também nos ouvindo, o Marcos Santana, a Eni Ravanelli, que é nossa aluna também do Projeto Promotoras Populares, que é também minha mãe, e uma pessoa queridíssima aqui te parabenizando, né, dando sucesso. A Mônica Marques, também uma das coordenadoras do projeto das promotoras legais. Ó, as promotoras estão bombando tá todo aí, legal, show. Bianca Calafate, também uma pré-candidata vereadora pelo PDT, isso. Também aluna. Então, hoje não sou mais aluna, agora promotora legal popular, também formada. Olha, a Kika Costa, a Cleide. Um abração. A Cleide, que é de limpeza e também uma das coordenadoras das promotoras, ou seja, as promotoras estão fielmente aqui, presentes aqui, nos prestigiando, e a gente agradece muito, porque é um trabalho, assim, incrível, né, esse projeto das promotoras. Eu gosto até de contar que eu tive contato com ele nos anos 90, quando eu ainda morava em São José dos Campos, logo que eu me formei.
eu fui trabalhar na Prefeitura de São José, e lá eu era procuradora do patrimônio imobiliário. E aí eu fui convidada para dar uma aula sobre direito à habitação. E eu achei aquilo tão incrível, eu aprendi tanto com aquelas alunas, tão mais do que eu fui passar, que eu me envolvi com o projeto. E aí, quando eu fui convidada para ir para Brasília, né, eu acabei levando esse projeto para Brasília, em parceria com a Universidade de Brasília. Nós criamos também o projeto das promotoras legais populares lá, e como você sabe, eu passei 13 anos em Brasília, trabalhando na presidência da República, assessorando o presidente Lula, depois a presidenta Dilma, e quando teve o impeachment, eu voltei para Cubatão, onde eu sou procuradora do município, né, sou concursada, e aí a primeira coisa que eu pensei, falei, gente, eu tenho que trazer esse projeto para Cubatão, porque ele não existia, né, em Cubatão. Nós nunca tínhamos tido, diferente do Educafro, que tem uma tradição aí de 13 anos, como você contou, as promotoras legais populares existiam em Santos, no Guarujá, em outras cidades da região, há mais de 20 anos em São Paulo, e nós não tínhamos tido nenhuma turma em Cubatão, e foi muito bacana a gente ter. Acho que esse agora é um projeto que vai ficar, né, independente da suspensão esse ano, por conta dessa conjuntura também, que não dificulta muito, mas ano que vem vamos retomar esse projeto, e é um projeto que veio para ficar, assim como o Educafro. É um projeto necessário, né? Fala, então, nessa discussão, né, que eu te propus, da discriminação de raça e gênero, acho que tem tudo a ver falar do fechamento da Corsã, porque a maioria, né, dos trabalhadores da Corsã eram mulheres, né, mulheres negras. Então, conta para a gente como é que foi o fechamento, né, o que aconteceu. Então, a Corsã, ela já estava com alguns problemas desde 2016. Em 2016 começaram alguns problemas de atrasos. Até explica o que é Corsã, porque nem todo mundo que está nos assistindo aqui é de Cubatão, sabe, né? A gente tem de São Bernardo, a gente tem gente do Guarujá. Então, a Corsã é uma empresa pública, né, do município de Cubatão. Isso. Ela era uma autarquia, né, da prefeitura. E quando foi em 2006, houve um processo seletivo, porque a Corsã até então ela só fazia serviços na parte civil. E abriu um processo seletivo para a área da limpeza, em todas as escolas do município de Cubatão. E desse processo seletivo, o primeiro chamado entrou 120 e poucas mulheres. Eu entrei nessa, né, em 2006, na época. Eu ainda não era nada do sindicato, eu era apenas uma trabalhadora. E nisso eles foram fazendo vários processos seletivos, até que quando chegou em 2015, 2014, já tinham aproximadamente 500 e poucos trabalhadores. E a maioria desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, eram mulheres. E começou nós conseguimos muitas conquistas, né, dos trabalhadores da Corsã, desde o seu começo desse processo seletivo, desde da cesta básica, plano de saúde. Então, nós tivemos muitas conquistas. Só que quando aí chegou 2016, começaram a falhar, os pagamentos começaram a atrasar, começou a atrasar a cesta básica, o cartão cidadão que tinha na época começou a não cair mais, e aí foi aí que começaram as greves. Na época eu era presidente, né, do Sind Limpeza, e presidenta, né? E aí e foi muito legal, assim, num sentido, o que foi positivo disso foi a união dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles foram, assim, de extrema importância na questão dos direitos, né? De saber que estava faltando alguma coisa. E naquele momento nós fizemos várias discussões com o governo. Na época era o governo PT, em Cubatão, 2016 ainda, né? Só que a gente conseguia chegar em alguns acordos, conseguia manter, mas só que aí dois meses a seguinte ia falhando, enfim. Mas mesmo assim ela estava lá, mesmo com todas essas dificuldades. Quando passou as eleições, que o governo Ademar entrou, a primeira coisa que ele fez antes de ser eleito foi ir no sindicato conversar comigo, enquanto presidente do sindicato, e ele fez uma promessa ali que ele jamais fecharia a Corsã, porque a Corsã era uma das prioridades dele manter aberta.
E não foi isso que aconteceu, né? 5 meses depois, ele anunciou o fechamento da empresa. E isso, assim, foi muito sério, porque isso desestabilizou e desempregou não só esses 500 trabalhadores, mais de 500 trabalhadores, mas ele desestabilizou, ele criou um caos social, assim, absurdo, que isso envolve mais de 2.000 pessoas. E a gente está falando de mulheres que são mulheres arrimo de família, que são mães solos, e esse governo que está aí em Cubatão até hoje, porque, querendo ou não, quem era a dona da Cursan, toda a responsabilidade da Cursan é da prefeitura, deu um calote nos trabalhadores. No direito. Total, mandou todo mundo embora, fechou-se as portas, nós acampamos na Cursan junto com os trabalhadores, ficamos lá, acho que 3 dias acampados lá dentro da Cursan, né? Quando ele fechou a Cursan, ele simplesmente não quis mais conversa com o sindicato, fez um jogo assim horrível com os trabalhadores, chamando um a um, nomeou um liquidante que joga muito sujo, assim, até antiético o jeito que esse liquidante trata os direitos dos trabalhadores para defender esse governo, sabe? Então, assim, pagaram-se pouco mais de 100 e poucos trabalhadores, e o restante ainda faltam aproximadamente 200 e poucos trabalhadores a receber. Até hoje. Mais de 3 anos depois, vai completar 4 anos. 3 anos agora. 3 anos. Então, vamos fazer 3 anos. E assim, o que acontece? Nós estamos falando de trabalhadores que trabalharam 12 anos. Você imagina você trabalhar 12 anos da sua vida e você ser demitido sem receber até o último salário. Sim. E até agora não se paga nada, fica esse jogo ridículo de colocar um liquidante para fazer grupo do WhatsApp, iludindo os trabalhadores, falando que já fez depósito e não houve depósito nenhum. Até hoje nós temos trabalhadoras que estão desempregadas desde aquela época, estão numa situação muito difícil. E ainda mais agora com essa crise econômica. Vida, com essa pandemia, assim, né, com essa crise total. Agora, isso afeta, assim, lá no íntimo mesmo das pessoas, né? Então, assim, só para fechar esse assunto da Cursan, o sindicato, né, o Sindilimpeza, ele continua atuando sim, existe um jurídico para isso, só que, infelizmente, nós dependemos que a Cursan pague. Ela recorreu a alguns processos, inclusive o meu processo está lá em Brasília, o meu e de mais alguns trabalhadores, mas tem trabalhadores, Paulo, assim, a maioria já ganhou, já tem valores e falta a prefeitura pagar. Sim. E nós só estamos aguardando que a prefeitura pague. Nós cobramos constantemente, é cobrado para que a prefeitura pague esses trabalhadores. Não, essa é uma coisa muito feia, né? Porque assim, o Estado, né, nunca poderia tentar ganhar dinheiro em cima, né, do desrespeito ao direito dos trabalhadores. Total. E aí você vê assim, qual é a moral, né? Que tem um líder político que faz isso, que não paga nem os direitos trabalhistas, né, dos seus trabalhadores. E aí vem com... É muito feio, muito triste, porque a finalidade daquela empresa nunca foi o lucro, sempre foi uma finalidade pública, de interesse social, né? Eram servidores públicos, empregados públicos, né, para ser tecnicamente mais correta. E é muito, muito triste mesmo saber que 3 anos depois ainda continua esse calote. E isso não é... Calote, essa é a palavra certa. Isso não só com os trabalhadores da Cursan, com os funcionários públicos, né? Eu, como funcionária, te digo também, aconteceu a mesma coisa. O prefeito Ademário fez várias promessas de campanha, dizendo que respeitaria os servidores públicos, valorizaria os servidores, e a primeira coisa que ele fez foi aprovar uma reforma administrativa, retirando todos os direitos dos servidores, né, sucateando, né, o serviço público. Hoje nós temos, assim... Jogou bomba nos servidores. E quando os servidores tentaram se manifestar legitimamente contra a aprovação desse projeto, que era o projeto da reforma administrativa, ele tratou com truculência, né, mandou a polícia para cima dos trabalhadores,
para humilhar, para dispersar, né, impedir a organização dos trabalhadores. Isso, a maioria que estavam ali também neste protesto, nesse dia especificamente, eram professoras. Professoras e professores, foi um absurdo. Nós estávamos lá naquele dia, até porque a gente também estava protestando, né? Claro. Então, as elas se juntavam, professores, trabalhadores da Cursan, trabalhadores do hospital, nós tínhamos um hospital, trabalhadores do hospital que foram demitidos também, trabalhadoras da Marvin. Então, foi uma gama. A Marvin é a empresa, né, que era contratada, assim, para traduzir para todo mundo. A empresa de vigilância é contratada pela prefeitura, né? E até hoje, né? Total. Até hoje? Até hoje. A não ser que eles chamavam lá na salinha para tentar fazer um acordo e dava, assim, praticamente 2 salários daquele trabalhador e morreu o assunto, né? Infelizmente, muitas pessoas que estavam numa situação muito complicada e o grande problema, e aí eu digo de todos os governos, assim, corruptos e que gostam de brincar, sabe, com as pessoas, é usar a miserabilidade das pessoas a seu favor. Aqui em Cubatão acontece isso. Desde vereadores a prefeito, eles usam a miserabilidade das pessoas para se promoverem a todo custo, né? Hoje nós temos aqui inúmeras empresas, aqui não, acho que em todas as cidades, eles estão seguindo a mesma cartilha na questão de empresas terceirizadas, e às vezes são do mesmo grupo. Você pode ver assim na cidade, qual que é a empresa que está na educação? A empresa tá, opa, vou pegar essa daí também. E fazem aquele mesmo bolo, tirando direito dos trabalhadores, direito das trabalhadoras. Nós temos casos assim muito sérios aqui na nossa cidade, estou falando especificamente de Cubatão. Sim. Por que eu estou falando especificamente de Cubatão? Cubatão, dentro da nossa região, ela é a cidade que tem mais pessoas pretas e pardas, mais de 55% da população de Cubatão são pretas e pardas. Nós temos mais de 12 mil pessoas desempregadas. Nós já tínhamos, antes da pandemia, após pandemia, esse número com certeza ele deve ter se elevado ao máximo, né? E a gente está vivendo um caos, assim, na questão da saúde. Nós já estávamos tendo situações absurdas, gravíssimas. A questão social aqui em Cubatão, ela não funciona, não está funcionando. E aí a gente está falando da maioria que mora nas periferias, desta maioria que o povo tem mania de chamar de minoria, e não somos minorias. Sim, isso é bom. O povo preto, o povo pobre, o povo da periferia, as pessoas LGBT, não são minorias. Nós somos a maioria porque somos a maioria da população, né? Claro. Então, e a gente tem lutado, Paula, constantemente, diariamente, tentando acordar as pessoas para falar, para brigar, para discutir, para não se vender. A gente sabe que, infelizmente, quando a fome chega e bate na porta, ela é cruel, né? A gente só consegue, infelizmente, tentar matar aquela fome. E eles, infelizmente, eles estão usando dessas artimanhas, desses artifícios para fazer essa zoeira toda que vem acontecendo aí. Acho que em todas as cidades da nossa região. O pessoal do Guarujá, tem gente do Guarujá aí, sabe muito bem o que eu estou falando, que lá funciona praticamente do mesmo jeito, essa questão de empresas terceirizadas. E eles vão aonde? Nas mulheres que são mães solos e que sustentam a família sozinha. Verdade. Eles vão justamente nesse foco. Então, Paloma, eu não quis te interromper, mas eu estou mostrando aí os comentários, né? Grande parte da nossa audiência aqui são mulheres engajadíssimas, né? Ai, que legal. A Thaís Emídia, assistente social da prefeitura, né? Que está fazendo aqui uma sugestão para a gente, de ampliar o projeto das promotoras legais populares para os bairros, né? E comunidades. É verdade, viu, Thaís? Isso é uma... Quando eu voltei para Cubatão, eu estava com essa ideia das promotoras na cabeça, mas assim, sozinha você não faz nada, né? Você tem que se juntar, né, com outras pessoas que têm o mesmo compromisso que você. E aí, foi aí que me deram a referência da Paloma. Eu bati lá no Cinti Limpeza, né, Paloma? Nem te conhecia.
Fui lá, eu falei, Paloma, meu nome é Paula, muito prazer, né? Eu tenho aqui uma ideia. Foi muito bom. Meu Deus, quem é essa mulher? Foi muito legal, porque ela e a Cleide me receberam super bem, falaram, não, vamos fazer, o projeto é bacana, tal, e abriram as portas do sindicato, e a gente começou a chamar algumas reuniões lá, e sempre a nossa preocupação, né, Paloma, era como fazer com que esse curso, essa oferta de conhecimento, ela chegasse às mulheres que realmente precisam, que são as mulheres que estão vivendo na periferia. Então, nós fizemos essas 2 turmas no Sim de Limpeza, porque era a estrutura que nós tínhamos lá à nossa disposição, né? Lembrando mais uma vez que a gente pediu o apoio da prefeitura, né? Não tivemos. Ao contrário, você lembra? A prefeitura até acenou que ia dar apoio, e depois, quando eles viram a arte, né, eu me lembro disso, a arte de divulgação do curso, que tinha uma mulher grávida que falava assim, né? Sou dona do meu corpo, alguma coisa assim. Aí, pronto, o prefeito tirou. Não quero dar nenhum apoio a esse curso, que é um curso que promove o aborto. Esse é um total desconhecimento, né? Você defender o direito da mulher sobre o seu próprio corpo não é promover o aborto, né? Muito pelo contrário, é promover o direito da mulher de decidir se ela quer ser mãe ou não, né? Ela ter acesso a métodos anticonceptivos, até para evitar que ela tenha que fazer um aborto, né? Fica com essa hipocrisia. Acho que muita gente com hipocrisia. A gente sabe que a cada 5 mulheres, né, uma já fez aborto. Então, assim, ninguém está promovendo. O aborto está aí, o aborto é feito todos os dias por milhares de mulheres. Só que as mulheres negras, as mulheres pobres morrem, né? Porque tem que se submeter a clínicas clandestinas, sem higiene, enquanto que... Às vezes em casa mesmo, né, Paula? Porque exatamente. A maioria não tem condições de ir numa clínica sequer clandestina. É verdade. E às vezes, por falta de estrutura emocional, por falta de políticas públicas, acabam fazendo... no desespero, praticando o aborto. Esse é um tema muito polêmico, né? Mas que a gente não tem medo de tocar. Eu acho também, para quem está nos ouvindo, quem quiser, né, apoiar o nosso trabalho, né, a nossa futura candidatura, já fique sabendo que a gente não tem medo desses temas que são polêmicos. A gente vai tocar na ferida, vai falar. E eu, pessoalmente, né, acredito que o aborto é uma questão de saúde pública, né, e não de polícia. Eu defendo mesmo a descriminalização. Eu acho que não dá para tratar as mulheres, né, que fizeram aborto como criminosas. Elas são vítimas. São vítimas de uma situação, né? O que nós temos o Estado tem que fazer é apoiar a mulher para que ela nunca precise fazer um aborto, porque ninguém quer, nenhuma mulher quer fazer um aborto. Isso é uma violência, né, contra a própria mulher. Então é um caso extremo, né, quando você chega a essa situação. Então o que a gente luta é para que as mulheres tenham acesso à informação e políticas públicas e não precisem fazer esse tipo, né, de coisa, sofrer, né, esse tipo de intervenção. Deixa eu ver, tem aqui, então deixa eu falar também um pouco, tá aqui a Ana Paula, aqui falando, que tem o mesmo pensamento, que é preciso levar para as comunidades. Eu acho que ela está falando da mensagem da Thaís, né? Ana Paula... É importante, sim, levar para as comunidades. Inclusive, a gente discute bastante, né, do CAF, e às vezes por falta de estrutura física. Mesmo ano passado, quase que a gente conseguiu ir para a Ilha dos Pescadores, mas fé em Deus a gente vai conseguir ainda, né? Porque as pessoas precisam... Eu já morei muitos anos da minha vida em comunidade, na Vila Esperança, de lavar roupa, louça na bica, e a gente sabe quais são as dificuldades de quem mora e de quem está ali. O poder público, as políticas públicas, eles não chegam lá. Infelizmente, a política pública não chega lá. E, infelizmente, cabe a nós, da sociedade civil, que tem um pouco de conhecimento, puxar essas pessoas,
né? E tentar ajudar, e abraçar, e levar informação, porque para o poder público, quanto menos informações as pessoas tiverem, para eles é melhor. E para nós não, porque nós queremos pessoas super informadas, pessoas politizadas, né? Pessoas que consigam e saibam se defender e discutir os direitos sem medo de quem seja o vereador, de quem seja o prefeito. Então, nós precisamos levar, de fato, todos esses projetos para dentro das comunidades. Certo. Ó, também só para mencionar aqui o Djalma, né, falando que os trabalhadores da Corsan foram primordiais na limpeza da cidade, nas enchentes de 2013, né, que alagou Cubatão. A Joelma também, liderança lá do Bolsão 7, está aqui nos acompanhando também. Aqui, ó, a Cristiane Aguiar, né? Que ela fala aqui, ó, que tem que ser um pacote, educação sexual de verdade para todos, acesso efetivo aos meios contraceptivos, desburocratização, né, para fazer vasectomia e laqueadura e por último o aborto. Perfeito, Cristiane, é como eu penso também. Eu lembro, Paula, que meados de 2007, 2008, não lembro direito qual que foi o ano, mas tinha um projeto dentro das escolas, e naquela época eu estava trabalhando na escola Caique, lá na Vila Natal, né? A diretora era até a diretora Bruna, uma mulher assim espetacular, maravilhosa, show. E lá tinha um projeto sobre educação sexual, porque tinha o que estava tendo um número muito grande de meninas jovens, né, 13, 14 anos engravidando. E quando teve aquele projeto ali dentro da escola, aquilo deu uma... Por quê? Porque as meninas e os meninos, principalmente, né, não tinham conhecimento sobre o próprio corpo, sobre o sexo. E a gente precisa, sim, falar sobre a questão, sobre o nosso corpo, sobre a questão sexual de uma forma educativa que não vá, né, lógico, entrar nas questões religiosas que a gente tem que respeitar também. Claro. Mas funcionou muito naquela época e, infelizmente, depois de um certo momento, aquele projeto saiu. E aí, quando isso sai, infelizmente, as coisas voltam tudo de novo, né? E aí, depois teve um número muito grande. Não, verdade. Ó, vamos lá, a Thaís também está falando outra coisa aqui, das filas absurdas que vimos para atendimento com a cesta básica, ela está lembrando que daquele episódio triste, você até gravou, né, eu assisti a sua live naquele dia, assim, indignada, com aquele evento que o prefeito promoveu na cidade, em que chamou as pessoas, acabou divulgando, né, para todos da cidade que iam ser feita uma distribuição de cestas básicas, sem indicar, né, quem seriam as pessoas beneficiadas. Então, de 7.000 pessoas cadastradas, né, apenas 700 cestas básicas. Não foram nem 700, viu, Paula? Nem sabia disso. Foram recebidas 700 cestas e distribuídas 600. As outras 100 cestas básicas, ninguém sabe e ninguém viu. Nossa, nem sabia disso. Imagina onde foi parar. Aquele dia foi um dia muito triste, eu fiquei extremamente revoltada e de uma tristeza muito grande, porque usaram da vulnerabilidade daquelas mulheres, vou falar aquelas mulheres, porque a maioria, assim, 90%... Foi isso que a Thaís chamou a atenção, que eram mulheres. Eram mulheres, e as mulheres estavam com seus filhos. Colo, uma chuva absurda. Eu me lembro. Elas chegaram ali 2 horas da tarde até 9 horas da noite, muitas foram embora sem nada. Porque para você sair da sua casa, e aí saíram pessoas que moram em bairros totalmente distantes, sair da sua casa para você ir buscar um kit cesta básica, gente, porque o negócio está feio, né? E essas pessoas foram feitas de boba, foram simplesmente usadas naquele momento. Foi uma desorganização assim muito grande por parte do prefeito. Que nem, por exemplo, qual que seria o papel do prefeito junto com a secretaria, o secretário de assistência social? Não vou falar secretário porque nós temos mulheres e homens super competentes que trabalham na Secretaria de Assistência Social, Sim. mas que infelizmente dependem das ordens do secretário municipal de assistência social. E que usou assim de uma desumanidade absurda naquele dia. Eu acho que foi totalmente desumano.
É verdade. E mostra muito o tema que a gente propôs, né? Como a discriminação, a desigualdade, né, social e a discriminação que as mulheres sofrem, ela se apresenta também nesse contexto da pandemia, até com mais força, né? Quando você fala, naquela fila só tinham mulheres negras, né? Por quê? Porque são as mulheres negras que estão sentindo mais, né, na pele essas dificuldades. Porque não, assim, são trabalhadoras informais, são pessoas desempregadas, são pessoas que vivem em uma unidade habitacional precária, né, em condições precárias. Então, é muito fácil a gente falar assim, você tem que ficar em casa, né, isolamento social. Mas e se você tem uma família inteira dependendo de você dentro da tua casa, né? Como é que você faz para ficar em casa? Não dá. Você tem que ter política social para isso. Ou se você tem uma casa que é 4x4, né? Graças a Deus a gente tem uma casa que você pode ir no banheiro, você pode ir na cozinha, você pode ir no quarto. A gente está falando de uma maioria que não tem essas condições. Que nem eu me sinto muito mal quando... E tanto que eu nem coloquei nas minhas redes sociais e nem em lugar nenhum, o fica em casa. Porque eu fico em casa é para quem tem casa, é para quem tem condições de ficar em casa. E a maioria não tem. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem. E a gente está vendo muitas companheiras, muitas mulheres falando, eu preciso trabalhar, libera isso logo. E aí, como que você vai discutir com essa mulher que lá na casa dela não tem mais nada? Como que você vai discutir com essa mulher? Com política pública, né? Sim. Se tivesse teve a redução da luz, que não teve a redução na conta de água, que não teve a redução da taxa de iluminação, que é um absurdo, porque Cubatão é extremamente escura, né? Que não teve nem sequer a merenda do filho dela, que garantida não tá indo para a escola por causa nesse período. da pandemia, garantida. Isso. Você vai falar, não, companheira, fica em casa. Como? A gente vai falar isso. Né? Então, eu tenho visto também, Paloma, assim, um dado muito interessante que a Covid, né, essa doença provocada pelo coronavírus, ela atinge todo mundo, mas o maior número de mortes se dá justamente nas periferias, portanto, com cor, né, são pessoas negras e são mulheres. Isso não só no Brasil, infelizmente, esses dados, eles nem são muito transparentes aqui no Brasil, porque o nosso país, ele não está fazendo esse tipo de classificação, ele não está tornando transparente a quantidade de pessoas negras, periféricas ou não, mortas, mas esse é um dado que está muito claro lá nos Estados Unidos, né? E com certeza deve ser mais grave se nos Estados Unidos a gente vê essa desigualdade de raça e gênero no número de mortes, imagina aqui, né, que as nossas condições são bem piores do que a de lá. Então, Paula, é assim, lá você consegue ver porque existem os bairros, né, que são especificamente, e está tendo realmente um número muito grande. Aqui no Brasil também, já tem esse dado. Por exemplo, na Brasilândia, mais de 59 pessoas morreram com Covid, enquanto no Morumbi, que teve um número maior de casos, o número de mortes foi menor. Aqui em Cubatão, a mesma coisa. Ontem faleceu uma pessoa de uma comunidade, né? Não vou falar porque a gente não sabe se foi de Covid mesmo ou não, mas tudo caracteriza que sim. Certo. Estava internada com todos os sintomas. Com todos os sintomas. E aí você vai na periferia, você chega lá, mas está todo mundo na rua, mas está todo mundo... Lógico, as pessoas moram em becos, as pessoas não têm a janela para abrir e ver o céu, não tem a janela para abrir e ver a rua. É janela com barraco, com crianças dentro de casa, sem comida, né? Às vezes sem luz, sem água. Nós temos aqui em Cubatão, nós fomos a cidade, segundo o IBGE, mais miserável da região, mais pobre em termos de políticas públicas e questões sociais. Isso é muito sério. Uma cidade que é super rica, né? Nós temos aqui não sei quantas indústrias ao nosso redor que suga o nosso ar todos os dias, que rouba o nosso ar todos os dias e nos deixa doente.
mas que não implanta, junto com o governo incompetente que nós temos, nenhuma política pública para a população. E principalmente para as mulheres, nós mulheres que carregamos 2 vezes a exclusão nos nossos próprios corpos. A exclusão por eu ser mulher, e se eu for mulher preta, a exclusão por eu ser mulher preta dentro de uma sociedade que nos exclui a todo tempo. E aí, se a gente for falar de empregos, quem está hoje lá limpando lá os hospitais, lavando, limpando os leitos, é a mulherada preta que está lá, a mulherada branca, é a senhorinha que está lá limpando. Quem é que está nos mercados de cabeça baixa para deixar as prateleiras, os banheiros e os corredores limpos? É a mulherada da limpeza que está lá nas farmácias. As empregadas domésticas, né? As empregadas domésticas. Para a burguesia ficar em quarentena em casa, as empregadas domésticas continuam trabalhando. Será que estão pagando aquelas que estão em casa? Será que garantiram o salário delas? Não garantiram. Não. E muitas, a gente está ouvindo vários relatos de pessoas que tem dinheiro. Ah, mas a minha empregada, enche a boca para falar minha empregada, né? A minha empregada ficou aqui na minha casa porque aqui é uma vergonha, tem né? Condições melhores de ficar. Oi? Tem condições melhores. Porque a minha casa é muito grande. E aí é melhor ela estando aqui, ela está mais segura. Peraí, gente. Incrível. Nós estamos na senzala, não vou nem falar senzala moderna, é senzala mesmo, sabe? A escravidão. E de uma forma assim muito cruel. Tem uma expressão em inglês que eu acho que eu tô adorando usar sempre, né? White people problem, né? Aquele problema das pessoas ricas, né? Das pessoas brancas, né? É o tipo de problema, ai meu Deus, né? Aqui, ó, o João Roberto de Jesus falando contribuindo aqui para a nossa discussão, falando que pelos números, né? Colocados aqui no Brasil, já são 33% de negros que morreram de Covid no Brasil. Né? Reforçando esse dado. 33? Eu acho que esse número é mais, com certeza. A gente tem em todo, né, sistema um problema de subnotificação, né? Isso está sendo alertado por muitos cientistas que o Brasil não está testando, né? A quantidade de testes que nós temos aqui disponível é ínfima, né? Então, provavelmente muito mais gente está adoecendo e morrendo de Covid sem que isso seja registrado, não porque exista uma fraude propriamente, mas porque não existe teste disponível, então a pessoa morre sem ser testada, ela não vai para as estatísticas, né? Então a gente ainda não, realmente a gente não tem, a gente sabe que todos os números que nós temos são subnotificados, então são números aquém, né, dos... E eu queria lógico que eles não vão falar, Paula, o número de pessoas pretas e pardas que estão morrendo, porque não é interessante. É interessante você colocar rostos na televisão que morreram por uma doença que, infelizmente, muitas pessoas, elas etilizam essa doença. Dá uma elitizada no Covid-19 porque ele veio de fora. Né? E aí estão dando uma abafada porque ela está chegando nas periferias e está pegando as pessoas. Tanto que a primeira pessoa que teve Covid que morreu aqui no Brasil foi uma trabalhadora doméstica. Sim, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Foi uma trabalhadora doméstica que teve. Foi uma... Por que ela, né? Por que ela pegou o Covid? A primeira. Sim. Porque então, assim, o casal para quem ela trabalhava, né, veio contaminado da Itália e não teve nem o cuidado, né, de dispensar a empregada, acabou contaminando a empregada. Aí você vê como a desigualdade se expressa, porque quem tem acesso a bons hospitais privados, atendimento, vai ficar doente, mas vai sobreviver. Agora, a grande maioria da população conta só com o sistema público de saúde, que hoje, né, está extremamente sucateado. Eu espero só que essa pandemia mostre, né, a importância hoje das políticas públicas, né, de saúde, de assistência social, porque essa não vai ser a única pandemia que nós vamos enfrentar. Então, eu li outro dia, né, que esse tipo de vírus, ele está muito ligado à forma de produção dos animais, né? Todos eles, o H1N1 e outros vírus, eles surgiram da forma de produção de animal que é
que desrespeita, né, os direitos, a saúde do animal, então acaba deixando esses animais mais suscetíveis a doenças. Eles tomam muitos antibióticos e acabam ficando resistentes, e aí a gente vai, por mutações, criando esse tipo de vírus como esse. Então, essa é uma pandemia, quer dizer, uma epidemia global, mas de muitas ainda que virão se a gente não mudar esse modelo, né, econômico de consumo. Então, essa desigualdade... E ela está pegando essa pandemia numa questão racial muito forte, porque a gente não pode deixar de fora as pessoas indígenas, o povo cigano. O povo cigano está sofrendo assim demais, né, com essa pandemia, porque a exclusão ela é tão pesada, mas tão forte, que tem lugares... Eu tenho uma amiga que é cigana, a Aymar, e tem lugares que não estão aceitando ciganos nos hospitais. Nossa. Sabe? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, eu estava vendo esses dias que teve um médico aqui no Brasil, que em 1911, ele falou que a cada 100 anos não existiriam mais pessoas pretas. Em 100 anos as pessoas pretas iriam sumir. Eu fiquei pensando, como assim que ele está falando? Por quê? Porque quando foi lá na época de escravidão, lá quando, né, nós viemos assim arrastados para cá, para o Brasil, quando nós fomos arrancados à força, eu falo nós porque eu respeito muito a minha ancestralidade, né, e é muito forte, eu sinto isso muito pesado. Então, nós viemos negros retintos mesmo, de África, e com todo o tempo que foi passando, através dos estupros, da miscigenação, de fato, eles estão... Por isso que o Brasil ele é um racismo velado, né? Não, imagina, aqui no Brasil é tudo misturado, aqui no Brasil não... Mas a cor da pele ela ainda fala muito alta, principalmente no que se diz na questão do trabalho e da saúde. As mulheres negras, quando vão ter seus bebês nos hospitais públicos, relatos absurdos de que a maioria delas são judiadas. Violência obstétrica, né? Sofrerem até o final, porque a mulher negra carrega o estigma de que tem que ser forte o tempo todo. Verdade. De que tem que ser forte, porque o seu corpo está preparado para isso. E muitas mulheres sofrem, chegam até a morte, né? Ou quando vão no ginecologista, que não estão grávidas, mas quando vão passar no ginecologista, muitos médicos não querem fazer o exame Papa Nicolau, porque não quer tocar no corpo preto. Relatos de conhecidas, sabe? Eu já senti isso também. Falei, será que... Você começa a ficar... Será que, né, que eu tô imaginando coisas na minha cabeça ou não precisa fazer o exame mesmo? Né? Não quer fazer o exame de mama, não quer fazer o toque. Então, assim, é muito sério. O racismo no Brasil, ele vem se atualizando. Todos os dias ele tem uma cara diferente. Ele tem uma característica diferente. Tem o racismo sem raça, tem o racismo velado, tem o racismo escrachado, da pessoa que chega e fala não gosto mesmo, pronto, e acabou. Mas o pior de todos, é o velado e o racismo estrutural. Sim. A gente vai dar um exemplo aqui em Cubatão. Quantos secretários, vou pegar assim do governo, né? Quantos secretários municipais bom pretos exemplo. E pretas, estou falando de homens e mulheres, nós temos? Eu me lembro de 1 ou 2, no máximo. Homens. Só, então, e a gente uma mulher negra... Não, mulher negra não tem. Não tem nenhuma então, mulher como negra. Que vai chegar política públicas para nós mulheres pretas e para o povo pobre, preto e pardo, se nós não temos quem nos represente? Verdade, você tem toda a razão. Estava vendo o discurso do Coiso agora, e uma macharada branca, né, 2 mulheres lá atrás, que não dava nem para ver a cabeça dela. Então, assim, nunca vai ter política pública para as mulheres, porque nós não temos mulheres ali. Nunca vai ter política pública para a periferia, porque o que está mais em jogo hoje é a economia do que a saúde, tanto que o governo do estado já está cavando 13 mil covas, né? Então, subestima-se que 13 mil vidas vão estar enterradas ali, só ali em 2, 3 cemitérios, fora os outros cemitérios do estado de São Paulo. O nosso tempo está acabando aqui, ó. A gente tem poucos minutos, então deixa eu falar aqui
quem mais entrou participando? Olha, o Carlos Riesco, né, que é dirigente da CUT aqui, professor. Da PUESP. Da PUESP. E também da CUT, né? Ele... Sim, é o nosso coordenador da CUT Baixada Santista. Isso mesmo. Então, o Riesco pergunta, né? Ele parabeniza a gente, né? E ele faz uma pergunta. Em tempos sombrios de retrocesso democrático em que vivemos, como vocês estão vendo a participação das mulheres na política? Teremos mais mulheres na política esse ano, nas eleições? Sim, com certeza. Eu sou bem otimista. Eu acredito que sim, que as mulheres elas estão participando politicamente, né? Ainda falta muito para muitas mulheres acordar, mas tem mulherada que está assim, porreta mesmo. E esse ano agora, em outubro, as mulheres têm que se candidatar, independente de que partido elas sejam, tanto que a gente tem feito essa discussão, que as mulheres, nós mulheres, temos que nos apoiar uma a outra. Por exemplo, aqui em Cubatão nós temos 15 vereadores e nenhuma mulher, tivemos uma que saiu agora há pouco tempo, mas se nós tivéssemos pelo menos 5 mulheres ali dentro da Câmara Municipal de Cubatão, ia ter uma revolução tão grande aqui nessa cidade que ninguém ia segurar, que eu tenho certeza que o momento que nós estaríamos vivendo seria outro. Mas a gente pode mudar isso agora em outubro, né? Então, eu acredito também que mas ainda é pouco. Por exemplo, para o cargo de prefeita, até agora, eu sou a única pré-candidata mulher anunciada aí por todos os demais partidos políticos na cidade escolher representantes masculinos. Oi? Tanto de pré-candidata a prefeita quanto pré-candidata a vice também não tem. Assim, é que por enquanto, né, estão falando mais assim do cabeça de chapa, né? Dos pré-candidatos e não tem nenhum. Então, assim, você vê que é um problema. Então, já existe uma desigualdade aí, né? Se você não tem candidatas, né? Como é que você vai ter eleitas? Então, a gente precisa fomentar, apoiar. A gente tem feito isso no curso lá das promotoras legais populares. E eu acredito que a gente vai ter uma turma muito de mulheres guerreiras, porque também não adianta ser só mulher, tem que ser mulher que reivindique o seu papel, né, como defensora dos direitos das mulheres. Então, uma coisa que eu pensei, Paloma, que a gente poderia fazer é tentar construir uma plataforma comum para todas as mulheres candidatas, independente do partido político, porque nos interessa mais mulheres na política, de todos os segmentos, de todas as colorações partidárias, da direita e da esquerda. O que a gente quer é a representação da mulher. Então, eu acho que é bacana, a gente pode, a partir, né, no caso, nós, do Partido dos Trabalhadores, propor aos demais partidos, né, as mulheres candidatas desses partidos, né, que a gente se una em torno de uma plataforma comum de defesa da participação das mulheres na política. Eu acho que nós podemos fazer isso. E agradecendo, então, aqui, o Franz, também meu colega, lá da Prefeitura, da Secretaria de Auditoria, que fez comentário aqui, deixa eu achar o comentário. São tantos comentários que eu já me perdi aqui. Eu lembro que ele falou da riqueza, que Cubatão é sempre aquela velha cidade rica, né? Pobre cidade rica, né? Pobre cidade rica. Enquanto tu vê aí, gente, vamos cobrar. Cadê os 6 milhões que os vereadores entregaram para o prefeito de Cubatão? Porque nós não estamos vendo nada na saúde, nem na educação, nem na assistência social. Cadê os 6 milhões? Cadê? Ele está dando pronunciamento agora. É verdade. São esses recursos, foi 2 milhões de recursos da Câmara, né, que foram devolvidos para a Prefeitura, para ela investir na saúde, 2 mais 4 de emendas, mais não é? 4. Isso, e aí davam 6 ao todo. Também deu uma prejudicada nas emendas também, né, Paula? Claro, não. E um outro assunto que eu acho que... mas tem hoje... Tem que ser falado, resumidamente, assim, hoje foi o prazo final para o prefeito indicar a cada um dos vereadores se existia impedimento de ordem técnica à execução da emenda parlamentar.
E eu ouvi, muita gente me perguntou esses dias, né, se o prefeito pode redirecionar as emendas, né, para a saúde pela vontade dele. Não. Né, isso é importante esclarecer. As emendas são parlamentares, então elas são feitas pelos vereadores. Quem define a destinação da emenda é o vereador. Então, o que o prefeito pode dizer é o seguinte: olha, o vereador propôs a realização do Festival de Teatro, do Festac. Ah, isso não vai ser mais possível? Então, o prefeito pode dizer, ó, não vai ser mais possível. Agora, não é verdade, né? Você pode sempre rediscutir o objeto, realizar de outra forma, usando os recursos tecnológicos ou adiando o prazo, né? Porque esse período da quarentena não vai durar para sempre. Então, assim, é dever da prefeitura analisar caso a caso para saber se é possível executar ou não. Não sendo possível, ele pode voltar para o vereador dizendo que não é possível. Quem vai redirecionar a emenda é o vereador. Então, é o vereador, autor da emenda, que vai dizer se ele quer para outro projeto, para outra área, né? E aí, isso aproveito aqui público para esclarecer, muita gente me perguntando essa semana sobre isso. É legal, a gente precisa saber, né? Porque a gente, foi que nem eu falei, foi 6 milhões para lá, mas aí, mas foi 4 milhões daqui, né? Tirou daqui e fez ali. Como é que fica lá de onde tirou? Né? Não, e também. E uma coisa também que eu vejo assim, muito prefeito falar errado, ele fala, não, porque só tem 15% para a saúde. Não, 15% é o mínimo que a lei exige para a saúde. Não existe nada que impede o prefeito de investir mais do que 15% do orçamento na área de saúde. Até muitos municípios fazem isso. Uma grande maioria dos municípios investe 20%, 25% para a saúde, mais os 25% da educação, né? Porque a gente sabe que 15% não é suficiente, ainda mais para uma cidade como a nossa, que tem 2/3 da população carente, que não tem, né, plano de saúde, que precisa de atendimento público pelo SUS, né, pelo sistema de saúde. Então, gente, já deu 1 hora, então vamos nos despedindo, agradecendo aqui a participação. Paloma, eu queria te pedir só uma consideração final aí para a gente terminar. Sei lá, agradecer. Um recado, não, foi muito bacana. Foi muito bom mesmo. Dá vontade da gente continuar aqui, né? Mas a gente fica, né, pensando várias coisas, dá vontade de falar um monte de coisa. Se deixar, a gente vai ficar aqui falando a noite inteira. Mas nós vamos usar nossas redes sociais para cobrar. Já que a gente não pode sair de casa, vamos cobrar nossos direitos, cobrar nossa saúde, cobrar o porquê que as coisas não estão chegando, porquê que não houve nenhum tipo de política pública. Eu estou falando de verdade, especificamente de Cubatão, porque eu estou vendo que de todas as cidades da região, a nossa é a única cidade que não teve nenhuma política pública de assistência social para a população de Cubatão. Quem está fazendo as ações é a sociedade civil, vários grupos. Dá um recado. Várias ações, vários grupos estão fazendo assim, várias ações, vários grupos assim de todas o que vocês imaginarem. Tem um grupo específico que é IFSP, que é do Instituto Federal, junto com o Sim de Limpeza, o Coquinho Guerreiro, que abriu lá o espaço dele para receber alimentos também. Então, todos esses lugares nós estamos recebendo alimentos e produtos de limpeza para poder entregar para quem está numa situação de vulnerabilidade. Então, quem puder ajudar, já que nós não temos Secretaria de Assistência Social aqui em Cubatão, nem prefeito e nem vereadores, como nós não temos aqui, então vamos nos ajudar, né? O vizinho, a vizinha, o colega do colega, e isso independente de questões políticas. Até porque dentro desses grupos estão várias pessoas de várias situações, e uma coisa que a gente deixa muito claro, e até porque eu também não gosto, é fotografar. Fotografar para quem entregou, fotografar o que não. Sim, isso não, porque a gente não pode expor a vulnerabilidade e a miserabilidade, a necessidade das pessoas numa foto para prevalecer a nossa vaidade. Então, assim, eu sou super contra esse negócio de fotografar entregando cesta, entregando... Não.
Eu acho que isso aí que no fundo foi o que o prefeito fez ao organizar aquele evento público, né? Evento no ginásio que para todos assistirem, né? As pessoas lá se humilhando para receber uma cesta básica. Tem que dar as coisas de coração. A solidariedade, ela não tem. Em vez de levar na casa das pessoas, né? Que a prefeitura tem frota para isso, tem estrutura para fazer isso, né? E muitas pessoas, Paula, estão ajudando, viu? Muitas pessoas. Então, professores, trabalhadores. Então, fica o recado, né, para fechar então a nossa live. Todo mundo, a gente está apoiando, né, essa ação, essa iniciativa da sociedade civil de arrecadação de alimentos e distribuição para a população vulnerável, já que nós não temos uma política pública de assistência social consistente na cidade para esse momento que nós estamos vivendo. Então, a sociedade civil está se organizando e a gente pede aí a todos que estão nos ouvindo que colaborem, né, que entreguem mantimentos na loja do Coquinho, no Sim de Limpeza, no Instituto Federal, tem vários pontos de coleta. Lá na Dona Marli, da Vila dos Pescadores também. Então, vários pontos de coleta que vão ser depois organizados, né, para montar os kits, não é isso? Isso. Legal. Inclusive, provavelmente na próxima semana, a gente vai começar com a entrega de marmitex para os moradores em situação de rua, porque eles continuam. Sim, porque não adianta dar, né, a cesta básica se ele não tem. Eles estão lá, e aí a gente vai tentar... passando fome, né? Ajudar um pouco, né, não é dessa forma que ressuscita. Claro, mas sem deixar de cobrar, exatamente, porque a gente não pode substituir a ação do Estado. Posso passar mais um recado? Claro. Para o povo se ligar? Pode? Pode. Então, o povo ficar acordado, porque saiu a empresa Demax de limpeza das escolas do município. Tá? Foram 120 trabalhadores que estão sem serviço agora. Conclusão, vai entrar uma empresa nova no município, SAF Serviços, o nome da empresa que vai entrar. E essa empresa ela teria que ter começado ontem. Conclusão, lógico que não vai começar porque as escolas elas estão sem ninguém. Mas as contratações, fiquem ligadas, elas teriam ou que passar pelo PAT, pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Cubatão, ou a empresa que vai entrar teria que contratar, no mínimo, 50% da mão de obra anterior. Esta empresa já disse que não dialoga com o sindicato. Então... E outra, nós temos vários relatos de trabalhadores de outras cidades, porque ela tem outros, né? Que tem atrasos de cesta, de pagamento, de EPI e etc. Então, nós não queremos problemas aqui na cidade de novo. Os trabalhadores estão para trabalhar e ter seus direitos garantidos. Chega de usar os trabalhadores como bode expiatório e cabide eleitoral. E deixar, gente, acorda, para de ir em gabinete de vereador pedir emprego, porque o seu emprego é o voto deles para colocar eles lá de novo. Então, acorda. O PAT é lá na Fernando Costa no final, não é no gabinete de vereador e nem de prefeito. Então, verdade, vamos acordar e vamos cobrar. São 120 contratações. Então, nós queremos saber como que essas contratações serão feitas. Quais os critérios, né, de escolha e seleção. Isso. Verdade. Vamos ficar atento a isso, né? E para a gente mudar a cultura política da cidade. Não adianta a gente ficar reclamando do prefeito se a gente continua votando do mesmo jeito e vendendo, né, o nosso voto em troca de Paula Prefeita 2020. Esmolas. Quem sabe, né? Minha candidata. Então tá, gente, valeu, muito obrigada, foi um prazer falar com você. E, olha, gente, reeleição, fora Bolsonaro, fora governo Bolsonaro. Muita gente falando isso aqui nos comentários, tá? Fora governo Bolsonaro, porque não dá para o Bolsonaro sair sozinho, gente. Ele tem que sair, e levar todo mundo com ele. Todo mundo que tá com ele, um já foi hoje, a galera toda tem que sair, Mourão, Bolsonaro, vai todo mundo embora. Todo mundo embora, eleições diretas. Renova tudo, né? A gente tem a nossa luta é por renovar tudo, todos os cargos para vereadores e mudar também o prefeito, porque a gente quer renovar a política de Cubatão. E vamos juntas. E hashtag Mulheres na Política. Mulheres, Isso vamos mesmo. nos ajudar e nos apoiar, porque no ano que vem nós vamos ocupar essas bancadas do Brasil inteiro. Perfeito.
Um beijo. Isso aí, Paula. Valeu. Beijão, Tchau. boa noite. Tchau. Boa noite.